brasileira. Mas nós vamos falar mais sobre essa situação, sobre esse andamento da economia, impacto no mercado, com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alex, a gente está acompanhando aí os dados de atividade, tivemos essa decepção com o comércio, que nós estamos falando, uma frustração aí no fechamento do ano passado, comércio que tinha conseguido a tal recuperação em V, ajudando inclusive a melhorar as projeções para a economia. E de repente vem essa preocupação com o ritmo de atividade, só que paralelamente temos uma preocupação também do ponto de vista fiscal, isso também tem produzido volatilidade no mercado financeiro, pelo receio das saídas que se possa encontrar, por exemplo, o auxílio emergencial. Ainda tem ameaça de elevação dos juros, porque a inflação não está cedendo para valer, para dar uma segurança com relação ao que se pode esperar de cumprimento da meta e tudo mais. Como é que você vê esse pacote aí de preocupações? Olha, Denise, é claro que a gente acompanha com bastante atenção todo esse desenvolvimento por parte do governo federal em relação às medidas que foram encaminhadas ao Congresso Nacional e que é o que todo mundo espera, né, que sejam aprovadas para aí sim colocar o Brasil de novo no trilho, né, da correção do problema fiscal. Agora, por um lado, o governo encaminhou essas medidas, que foi no último dia 3 de fevereiro, semana passada, e nessa semana já começa de novo a se discutir a possibilidade de voltar com o auxílio emergencial, que todos sabemos que é importante. Ainda temos mais de 14 milhões de pessoas empregadas, tem bastante famílias ainda desamparadas, precisam do recurso. O problema é que o governo federal, não esse governo, tá, Denise? Vou deixar muito claro, já faz há muito tempo que o Brasil vem com problema nas contas fiscais, mas o atual governo não ainda mostrou qual é a contrapartida para honrar esse gasto que se pretende fazer com o auxílio emergencial, já que não tem dinheiro sobrando, a economia cresce pouco, arrecada pouco e gasta muito. Então o mercado financeiro, investidores e empresários estão preocupados sim, porque se não tem a contrapartida, como que o governo vai continuar gastando? Isso compromete toda a dinâmica da macroeconomia. Agora, há sinais positivos, o governo enviou as medidas para o Congresso, com o alinhamento das novas presidências, tanto da Câmara Federal como do Senado Federal, há uma boa expectativa de aprovar essas medidas do governo, que são importantes: Pacto Federativo, PEC emergencial, reforma administrativa, reforma tributária. Tudo isso vai dar um pouco mais de luz nesse ambiente fiscal conturbado, e aí a gente espera que a economia, na medida em que esse processo de imunização contra o Covid global e no Brasil avança de forma consistente, isso dê sinais mais claros de que o Brasil vai voltar aos eixos. Tem bastante dúvida no ar, principalmente em relação ao ambiente fiscal. Agora, tem dúvidas também em relação ao crescimento. A partir desses dados do comércio, você acha que pode haver uma revisão quanto ao fechamento do ano passado? Porque a indústria também fechou no vermelho, né, em termos de aumento da produção. Serviços, muito provavelmente, também não vai conseguir ter uma performance melhor, porque sofre restrições mais pesadas. Qual a sua expectativa? Não tanto o fechamento, porque já é o retrato do passado. A gente só está conferindo exatamente o que aconteceu. Mas agora, nesse começo de 2021. Olha, Denise, ontem nós enviamos aos nossos clientes um relatório bastante amplo com projeções para vários indicadores da macroeconomia brasileira, são 105 páginas, e na Austin Rating a nossa expectativa é que neste ano de 2021 haja um crescimento econômico. É claro que os indicadores do fechamento de 2020, como foi divulgado hoje, a pesquisa mensal de comércio varejista mostrou uma queda no mês de dezembro. Nós, na Austin, já esperávamos uma queda, mas uma queda pequena, veio uma queda muito forte, de fato, isso chama um pouco a atenção. Mas as nossas projeções, já para os primeiros meses de 2021, é de uma retomada do crescimento. Ainda de forma branda, porque vale lembrar que a gente ainda está no processo de recuperação da economia, da grande perda que aconteceu em 2020. A sociedade brasileira continua ainda num processo de reclusão, ou seja, as pessoas ainda estão em casa na sua maior parte. A parte de serviços sofre muito, porque tem muita gente ainda preocupada, que ainda não foi vacinada e que não quer sair para a rua mesmo, ainda tem aquela precaução. Então isso vai afetando ainda a economia. A gente acredita que a partir do segundo trimestre tenhamos números melhores, mais consistentes da recuperação econômica, e no segundo semestre aí sim teremos uma força para gerar esse motor do crescimento econômico de forma um pouco mais vigorosa.
por enquanto, ainda vão ser números que refletem ainda aquela preocupação da segunda onda no final do ano passado, né, da segunda onda da Covid. Tem essa expectativa de alta da taxa de juros do Banco Central ali mais ou menos em maio, é a projeção da Austin. A inflação, ela em janeiro veio, no caso do IPCA, bastante até comportada, Denise, veio 0,25%, porém o IGPM e o IGPDI estão quase próximos a 3%, ainda muito vigorosos, uma alta muito forte. Isso gera uma inércia desfavorável para a economia brasileira. Então, tem alguns alertas aí no radar que a gente continua acompanhando, mas bastante otimistas de que esse processo de imunização vai surtir um efeito bastante potencializado no segundo semestre. De novo, Denise, a gente precisa arrumar a casa no âmbito fiscal, porque a gente já viu que no passado, 2014, 15 e 16, o Brasil sofreu muito com queda do PIB, com desemprego, e a gente tem uma grande oportunidade agora de que o mundo, passando por um ajuste de crescimento, o Brasil precisa aproveitar essa janela de oportunidade, embarcar nessa onda, não dá mais para ficar com essa briga política que estamos vivendo há algum tempo aqui no Brasil, enquanto pessoas continuam perdendo emprego e perdendo a vida. Exatamente, a gente vê até o mercado financeiro refletindo muito dessas preocupações. O dólar tem oscilado muito com essas discussões aí de auxílio emergencial, sem saber ao certo qual vai ser a contrapartida. Agora ele está em queda de 0,26%, cotação de venda está em R$ 5,369, mas Bolsa de Valores também em queda de 0,63%, perdeu aquele patamar que foi muito comemorado aí dos 120 mil pontos. É uma sensibilidade, né? Muitas vezes o Brasil nem consegue acompanhar a maré mais favorável do mercado internacional, exatamente por essas travas que a gente ainda tem, travas estruturais, inclusive, da economia brasileira, fora as relacionadas à pandemia, né? Exatamente, Denise. Foi muito pertinente a sua observação agora, porque recentemente a Austin concluiu um estudo, também faz parte desse relatório que enviamos aos nossos clientes, encaminhei para ti também, que eu acho que depois vai poder olhar com um pouco mais de detalhe, que é o seguinte: eu fiz um exercício, Denise, que eu comparei o desempenho do real, que é um bom termômetro, né, para entender um pouco o que está acontecendo na economia, o desempenho da moeda brasileira em relação a uma cesta de moedas de 16 países emergentes. E aí eu comparei do início de 2018, portanto antes das eleições de 2018, para tirar o ruído da eleição, comparei até o dia 5 de fevereiro, recente agora. E o que acontece, Denise? Eles têm bastante aderência, o mesmo comportamento até o início da pandemia. Depois da pandemia, que tem aquele overshoot, né, ou seja, uma desvalorização forte das moedas, e isso foram todas as moedas, depois houve uma valorização do comportamento dessa cesta de moeda. 16 países emergentes, que são classificados como Brasil emergentes, eles melhoraram e tiveram uma valorização. E o real se desvalorizou nesse período, deixando muito evidente que o problema brasileiro se sobressai aos problemas globais. Ou seja, todo mundo sofreu, mas o Brasil tem sofrido mais justamente porque não consegue arrumar a casa. Hoje, nesse mesmo exercício, se nós tivéssemos, por exemplo, com o ambiente fiscal já encaminhado, ajustado, com um ambiente de retomada do crescimento econômico consistente, imunização, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar seria de 4,40 e hoje está em 5,40. Qual o grande problema disso? Tem um impacto na inflação, a gente gera um aumento de custo para a produção de insumos importados, então isso tem uma cadeia muito negativa para a economia. Favorece o agronegócio, muito bem-vindo, claro, mas o agronegócio brasileiro já é muito competitivo, não precisa só de preço, já tem bastante competitividade. Então precisa, Denise, a gente ajustar isso, né, no ambiente fiscal para voltar a ter um comportamento do dólar e do mercado financeiro que seja favorável às empresas, porque as empresas querem ir para o mercado financeiro para captar recursos, para gerar emprego e renda. É isso que é importante a gente deixar no radar para todo mundo ficar acompanhando, e mudamos, né, de patamar. O Brasil hoje está inserido no mercado de capitais, ações, cresce muito o número de pessoas que investem em ações, mas precisa cuidar da sua estrutura fiscal, estrutura monetária, estrutura cambial, que ainda não mudou e depende, em parte, do Congresso Nacional e do entendimento com o Executivo Nacional, ou seja, com o governo federal. Ouvimos o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, para você e para todos. Um abraço.